interessa são as pessoas. Sou fascinada por isso, em qualquer circunstância, em qualquer... Eu fui reparando isso ao longo do tempo, eu nem tinha tanta consciência disso. Quando eu escolho o que eu vou usar como suporte, se eu vou fazer um filme, se vai ser película, se vai ser vídeo, eu percebo que é muito mais em função do que aquilo vai me permitir no relacionamento com as pessoas, ou porque apesar de ser pesado, filme, exigir uma equipe maior e um tempo diferente, vai ter uma qualidade de imagem, um tempo daquela imagem que vai ser bom para traduzir o lado humano que vai estar acontecendo ali na frente. Ou porque sendo vídeo eu vou poder ter um tempo diferente no relacionamento, na hora de gravar aqui eu vou poder fazer... Eu estou sempre procurando esse lado humano. Eu acho que eu também estou sempre tentando fazer coisas com as pessoas porque eu sinto um certo amor, assim, eu gosto delas. Para mim seria dificílimo fazer alguma coisa sobre um inimigo, contra, sabe, alguma coisa ou algum lugar, porque o que me move é isso, eu acho assim, um rosto, a melhor paisagem, entendeu? Para mim o rosto é a paisagem, assim, aquilo é misterioso, ao mesmo tempo familiar, emocionante, distante, ali estão contidas todas as coisas, sabe? Quando começou a aparecer o vídeo mais, assim, que o vídeo foi se estabelecendo, que isso aconteceu nos anos 80, né? O vídeo era um outro jeito de você poder se relacionar com as pessoas, com as situações, enquanto que o cinema exigia um tempo e tinha um peso que fazia com que o ritual da filmagem era tão maior que aquilo naturalmente injetava artificialidade na coisa, né? Enquanto que o vídeo era imediato, então isso permitia um relacionamento, digamos assim, mais espontâneo com as pessoas. Acho que no começo dos anos 80 acontecia assim. Aí teve uma nova fase, assim, mais já nos anos 90, que foi uma coisa interessantíssima, que foi quando tudo começou a se misturar. Porque até então você falava assim, isso é uma câmera de vídeo, isso é uma edição de vídeo. Aquilo representava uma linguagem, né? E aí, de repente, foi se misturando de um jeito que você já, às vezes tinha dúvida, falava, mas isso foi feito como? Você já não sabia mais tão bem o que era o quê. O que eu acho que acontece agora é uma coisa meio perversa, assim, porque essa facilidade do vídeo, essa coisa instantânea, que, digamos assim, as pessoas poderiam ser mais espontâneas, também está tão acompanhada de uma banalização da imagem, mas assim, a imagem filmada chegou a um ponto de banalização que o espontâneo já não é mais isso, entendeu? Quando você vê uma coisa, entre aspas, real, um flagrante, uma coisa do cotidiano, aquilo já está tão associado a uma imagem quanto o que é a coisa. Quer dizer que o que no começo era uma possibilidade de você pegar um negócio espontâneo das pessoas, virou uma marca de uma imagem, então já não é mais real, entendeu? Então, às vezes eu acho hoje em dia que você pegar uma câmera, botar num tripé, ter um tempo e filmar uma coisa cruamente, deixar o tempo daquela coisa acontecer, talvez você esteja mais próximo de uma coisa espontânea, de uma simplicidade, do que você sair com uma câmera de vídeo filmando que nem um louco o tempo todo e qualquer coisa, tá entendendo? Porque se misturou tudo. A televisão meio fez isso, assim, a televisão trouxe o cotidiano para dentro da casa das pessoas e virou um espelho, né? Assim, você vê na tela aquilo que você está vendo na sua casa todo dia, você conhece aquelas pessoas, elas voltam todo dia na sua tela. E aquilo de uma certa maneira, tudo se juntou, sabe? Então talvez agora a gente esteja até vivendo um momento onde
você ter uma distância do objeto filmado, você recolocar as coisas nos seus lugares, às vezes é o que pode trazer uma certa naturalidade. Tudo é tão relativo também, tem que ser tudo entre aspas, né? Não é uma regra o que eu estou falando, é uma coisa que eu sinto até no meu trabalho, sabe? Insisto sempre em repetir que eu estou no audiovisual, quer dizer, uma hora eu estou na televisão, aí depois eu sou videomaker, aí eu faço instalação, que é uma coisa de artes plásticas, né? Aí vou fazer um longa-metragem, sabe? Eu nem, ainda por cima, dentro do audiovisual, eu nem segui um caminho em linha reta, né? Eu segui um caminho, eu acho em linha reta, na verdade, mas é como eu vejo a coisa para mim, entendeu? Que é indo para todos esses lugares. Então, acho que eu realmente não tenho outro jeito de fazer, eu não me sentiria bem fazendo de outra maneira, né? Eu nunca vi nada, nenhum trabalho que eu fiz como uma coisa, a coisa talvez mais regular no tempo, talvez não, com certeza foi ter trabalhado na TV Globo, mas ainda assim para mim aquilo tinha um ciclo, né? Eu estava ali para fazer um projeto. Eu não consigo ver o meu trabalho como uma carreira num sentido estável, assim, sabe? Eu saber que daqui a tantos anos eu vou estar mais ou menos ali, ou mais ou menos. Então, isso também é um fator super importante, porque quando quando eu comecei a faculdade, eu fiz filosofia, né? Então, eu estava indo para um caminho que eu ia ter o quê? Uma vida acadêmica. Então, provavelmente, era um tipo de situação onde você podia saber, assim, daqui a tantos anos eu provavelmente vou estar fazendo isso. Né? E eu lembro que eu larguei isso tudo para fazer vídeo, que na época nem existia, né? E não tinha a menor ideia de como aquilo ia se desenrolar, entendeu? Mas hoje eu continuo não tendo a menor ideia. Eu quero fazer um longa, estou agora fazendo isso. Se eu vou realmente conseguir fazer, se eu realmente conseguir fazer, será que aí isso vai me permitir fazer um segundo longa? Pode ser que depois eu não tenha vontade de fazer um segundo longa imediatamente também, possa ter. Para mim o audiovisual é um negócio enorme, é um jeito de você ver o mundo e se relacionar com ele que permite você estar fazendo isso tudo, entendeu? Por isso que é difícil pensar um outro jeito, porque é tão vasto, né? Outro dia eu estava andando na rua, vi uma coisa que me interessou, pensei assim, puxa, que interessante, nunca vou ter tempo de me aprofundar nesse assunto. Nem lembro direito agora o que é. Um assunto, uma coisa que eu não sabia nada sobre aquele assunto. Pensei, quem sabe um dia eu fazer um documentário sobre isso, sabe? Aí pensei assim, ai, que bom essa minha profissão, né? Se pode se aprofundar em assuntos de um jeito legal. Uma vez eu fui num seminário, aí todo mundo cada pessoa apresentava o seu trabalho. Um americano apresentou, ele era documentarista, ele falou um negócio que eu achei muito engraçado, assim, que era um negócio formal, ele falou assim, todo mundo pergunta, por que você quis ser documentarista? Aí, na verdade, eu vou falar para vocês o seguinte, eu queria conhecer o Brian Eno. Nunca ia poder chegar na casa dele e falar, oi, tudo bom? Quero conversar com você. Aí um dia eu tive uma ideia, vou fazer um documentário sobre ele. Aí, a partir daquele dia, não só eu conversava tudo com ele, ele me oferecia cafezinho, me pagavam para eu fazer isso. Então tudo bem, era uma piada, mas né, mostra como é rico. A minha infância inteira eu pegava o ônibus, ia fazendo ônibus para o colégio, para milhões de coisas. Ia passando na rua e ia vendo as pessoas, criança, fazendo isso. Sabe, essa mulher tá indo para onde? Tem naquele Laika, um curta que eu fiz, elas fazem isso o filme inteiro. Fico adivinhando para onde estão indo as pessoas, que é uma coisa... talvez até ter tido vontade de ter essa profissão meio por isso também, porque é essa atração e é sem fim. Você pode fazer isso, fazer, você ainda quer fazer mais, né? Eu vou fazer um filme agora que é no aeroporto, que também é um lugar que me fascina por isso, eu não posso ir no aeroporto, em geral até às vezes choro quando eu vejo pessoas se encontrando, ou sabe, você está ali esperando, vai abrir a porta, você vai vendo os comentários, sabe? Às vezes é uma pessoa que está fora há um tempão,
Nossa, isso só de pensar já tô com vontade de chorar. As pessoas falam, olha como ela mudou. É ela? Não, não pode ser. Mas olha o cabelo. Eu amo isso. E tudo. E com algumas informações você começar a descobrir aquela pessoa, né? Qualquer pessoa é um mundo. A época do Brasil Legal, o legal era isso. Às vezes acontece assim, eu pego um táxi, outro dia eu peguei um táxi, o cara começou a cantar todas as músicas, ele era compositor frustrado, não sei o quê. Assim, né? Eu fiquei pensando assim, puxa, se ainda fosse a época do Brasil Legal, esse cara ia ser um personagem do programa, entendeu? Porque em geral as pessoas a gente encontrava assim, pelo prazer de conversar na rua, e aí você vai caindo nas pessoas, né? Eu não sou religiosa. Eu não rezo. Quando eu tive uma educação religiosa. Eu sou judia. Minha família, quando eu era pequena, eu tinha aula de religião. Mas aquilo não se tornou muito mais importante depois, sabe? É super engraçado. A gente sempre fala, quer dizer, até não sei se eu estou saindo um pouco do assunto. A gente sempre fala isso, né? Que você, quando você sai do teu mundo, você percebe muito melhor quem você é e tal. Todas essas coisas eu fui percebendo melhor quando eu comecei a morar fora ou passar grandes períodos fora do Brasil. Primeiro, acho que a minha primeira percepção foi perceber o que é ser brasileiro, que já era uma coisa enorme. Só um parênteses, eu fui uma vez num programa de televisão na Alemanha, na época do Parabolic, e o cara me perguntou assim, eu não entendo, você brasileira, por que você não está fazendo um filme sobre os meninos de rua, sobre a Amazônia? Por que você está fazendo esse trabalho que todo mundo fala 1000 línguas e é tudo misturado? Na hora, era um programa ao vivo, né? A primeira resposta que me veio, mas eu não tive coragem de falar, foi assim, você é alemão, por que você está fazendo esse programa de entrevista e não está fazendo uma coisa sobre o nazismo? Na hora eu me segurei e aí eu falei pra ele assim, o que eu achava totalmente, eu falei, puxa, você não imagina como isso é brasileiro. Um negócio todo misturado, onde tem gente do mundo inteiro e todo mundo tá falando tudo ao mesmo tempo e aquilo forma uma coisa. Acho que isso é a coisa mais brasileira que eu podia fazer. Eu não sei se ele entendeu, mas eu vi como eu estava entendendo profundamente isso. Depois eu fui percebendo também como eu também era judia e aquilo foi aparecendo também, porque na Europa eu fui me interessando assim pela história da minha família. Todas essas coisas foram tomando uma importância. Quando você me pergunta se eu acredito em Deus, assim, eu também fui percebendo que eu acredito numa coisa, né? Que eu não sei muito bem explicar e não tenho assim muitos rituais para me relacionar com ela, mas eu acredito. Quando você me perguntou se eu acreditava em Deus, eu falei acredito, mas aí é difícil explicar, porque eu não sou uma pessoa religiosa. Mas acho que o principal é isso, eu acredito que para mim é importantíssimo que as coisas não possam ser totalmente explicadas, sabe? Que a gente não tenha resposta para tudo, que tenham coisas que fujam totalmente à lógica e ao controle. Que as pessoas tenham fé, tudo isso acho super importante que exista, ainda bem que existe, né? É pena que isso não é mais presente na nossa vida, porque aí a gente acaba tendo que inventar rituais assim para conseguir ter alguma coisa que se apegar, para substituir todos esses que acabam fazendo falta, né? De essas coisas maiores e que a gente não tem como explicar, né? Faz uma falta enorme não ter coisas que são absolutas, né?
o inexplicável, a fé, tudo isso são coisas absolutas que você não vai ficar negociando, ou relativizando, ou explicando, tudo isso é meio menor, né? Então, eu acredito e acho que é importante ter um lugar para isso na nossa vida, assim, na minha vida. Eu gosto muito de pensar sobre a televisão, talvez até mais do que ver televisão, porque eu sou muito fascinada pela televisão. Então, eu não consigo simplesmente conviver com a televisão como uma coisa que está presente na minha vida sem pensar sobre aquilo. Então, por exemplo, eu acho a televisão uma instalação enorme na casa das pessoas e, na verdade, é que nem uma janela, é que nem você olhar o seu vizinho, é uma coisa que volta todo dia, que você tem que ter intimidade. Uma vez alguém falou assim, a televisão é que nem um jardim, você olha, eu concordo, eu acho que era uma ótima definição. Ao mesmo tempo, quando eu vejo televisão, eu sento para ver, entendeu? Eu não me relaciono com a televisão desse jeito, como se fosse uma janela. Eu acho isso um jeito muito legal de usar a televisão, mas eu acho que aí precisaria fazer, eu até adoraria fazer uma coisa para isso, sabe? Eu acho muito legal os diferentes jeitos que você pode fazer televisão. Por exemplo, eu teria vontade de fazer um programa ao vivo, sabe? Coisas que existiam no começo da televisão, não ao vivo de agora, mas aquela coisa da televisão ser uma performance, assim, meio um teatro na casa de todo mundo, que está acontecendo ali na hora. Eu, quando comecei a fazer vídeo, pensava beça em televisão. Mas aí eu reparei que uma coisa que para mim era um mistério, que eu adoraria conhecer melhor, era programação, sabe? Porque você fazia alguma coisa e aí se tudo desse certo, aquilo ia passar na televisão e as pessoas iam ver. Mas de repente eu comecei a ver, quando eu comecei a fazer coisas, como era diferente, se passasse às 9 da noite, se passasse no sábado, não pela quantidade de pessoas pelo Ibope, nem tanto por isso, mas porque o cara vai estar vendo com um tipo de roupa, num tipo de situação, com um tipo de cansaço, comendo ou não, e com luz ou não. Quer dizer, todo esse lado da televisão ser uma instalação, dela vir junto com a casa da pessoa, com a vida da pessoa, é o lado que mais me fascina, assim, sabe? Muito mais do que um meio de comunicação, na verdade. Ser lembrada, assim, a posteridade, pelas pessoas que me conhecem? Nossa, que pergunta! Nunca me perguntaram isso. Sabe, essa pergunta parece uma coisa assim enorme, sabe? Aquelas coisas que você não pensa muito. Nunca pensei nisso, não sei. Eu não sei se eu quero achar alguma coisa disso também, sabe? Você quer ver? Eu agora estou morando fora, mas venho sempre. Eu estou sempre numa situação, claro que não é que eu estou sendo lembrada, mas estou sempre numa situação que eu vou retomando as coisas, sabe? Que faz com que você tenha, ao mesmo tempo, assim, uma certa distância e, ao mesmo tempo, você está dentro, né? O que pode ser um pouco parecido com essa pergunta que você está fazendo. E eu cada vez me surpreendo, assim, quando eu vou lidando com isso, sabe? Falo, olha isso. Olha que engraçado esse trabalho que ele provocou, ou que esse pensamento, olha no que deu. Não tenho a menor intimidade com esse... Acho que essa pergunta eu não sei responder. Quando eu fui trabalhar no Brasil Legal, quando eu fui fazer esse projeto, a gente perguntava isso para todo mundo. A gente viajava o Brasil e perguntava, você é feliz? E todo mundo falava, claro, sou. Às vezes você ia assim num lugar, a pessoa pobre, vivendo na maior dificuldade, mas feliz, né?
as pessoas não tinham dúvida, falavam, meu, quando a tristeza vem chegando assim, eu dou um chute nela e tal. Aí eu falei para eles assim, gente, eu não posso fazer esse programa. Eu não tenho essa felicidade, eu sou uma pessoa super nostálgica, melancólica. Aquela felicidade geral, entendeu? Aquela hegemonia da felicidade me incomodava, entendeu? Era pesado, que eu não conseguia entrar nessa, entendeu? Isso às vezes me incomoda no Rio também, que todo mundo é feliz, você nunca pode estar chateado, você nunca pode estar triste, você tem um mini problema, aquilo quer dizer que você está deprimido, entendeu? E eu tenho muita dificuldade de lidar com isso, porque é difícil para mim pensar assim, eu sou feliz, sabe? Parece uma coisa muito autoritária, que nem fazer ginástica, tomar vitamina, sabe? São coisas assim muito... Não consigo muito pensar, me ver nisso, entendeu? Eu às vezes sou muito feliz, às vezes sou tristíssima, varia tanto. Para mim, uma qualidade principal nas pessoas é o humor, entendeu? A pessoa ser engraçada, ter humor, saber rir dela mesma e das coisas. Isso para mim é difícil, eu não consigo muito conviver com pessoas que não têm humor, sabe? Então, claro, isso tudo para mim é importantíssimo. Mas eu choro numa facilidade, eu choro vendo Jornal Nacional, eu posso estar andando na rua, ver uma pessoa, achar aquela pessoa triste e começar a chorar. Não é uma loucura? Agora vai explicar isso para um carioca da Gema, entendeu?